tudo bom contigo? Olha aqui de novo no Cantinho da Mê. Eu sou a Mê e este é meu cantinho. E olha só o penteado da menina. É isso que temos pra hoje, né? Fazer o que? Nós que lutemos e pelejemos bastante rumo ao céu, não é mesmo? Ô, Glória! Vamos lá. Vamos começar direto assim, porque hoje eu tô dinâmica, que eu vou gravar mais 2 vídeos além desse hoje, então, né? Vamos embora. Você é uma pessoa capaz de pensar fora da caixinha? É uma pessoa capaz de pensar de uma forma diferenciada das pessoas que estão ao seu redor. Você tem aquele olhar que para de ficar olhando simplesmente para a realidade e começa a analisá-la. Não faz simplesmente uma compreensão textual da realidade, mas também busca entendê-la e se aprofundar na sua interpretação. Bom, se você não é, eu recomendo que você a partir de hoje comece a ser. Se não quiser também, não seja, mas eu vou falar aqui o porquê de eu achar que ser uma pessoa que tem um senso crítico faz muita diferença na nossa sociedade. Para começar, o que é senso crítico? Basicamente, segundo a filosofia, senso crítico é a capacidade da gente analisar, que é diferente do senso comum, que é simplesmente pegar uma opinião, pegar um fato e dizer, pô, todo mundo acha isso, então vamos achar isso também. Senso crítico é justamente ter essa análise e ver, poxa, é isso mesmo? Mas já que é isso, por que é assim? Ter aquela criticidade, aquela capacidade de não se contentar apenas com o fato, mas buscar mais e entender porquês e essas coisas. Certo? Certo. Agora eu te pergunto, você se identifica com isso? Ou você simplesmente olha os fatos e diz, pô, é isso aí, vamos embora? Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu percebo que Jesus Cristo era uma pessoa capaz de, como nós usaríamos nos termos de hoje, pensar fora da caixinha. Nossa, Amy, por que você está dizendo uma coisa assim? Ora, pense comigo. Lá em João 4, Evangelho de João, capítulo 4, nós temos um relato muito interessante. Os apóstolos estavam indo lá com Jesus, daí eles foram comprar comida e deixaram Jesus sozinho. Chegou uma mulher samaritana e foi pegar água, num horário extremamente desconfortável. Por quê? Porque mulheres samaritanas não eram bem-vindas, muito menos aquela mulher em especial. Mas tudo bem, beleza, ela foi lá pegar a sua aguinha sozinha, né? Que era o que ela esperava. Aí chega lá Jesus e vem falar com ela. Gente, deixa eu explicar pra vocês se você não pegou a ideia de fora da caixinha. Os judeus naquela época, e se você não sabe, Jesus era judeu, tinham uma rixa enorme com os samaritanos. Achavam que eles eram um povo impuro, um povo menor, enfim. Além de todos os preconceitos que já existiam dentro da sociedade judaica, mais esse. E aquela mulher, em especial, além de ser uma samaritana, uma mulher, e Jesus ser um judeu, já tinha essa barreira cultural para eles não se falarem. Entretanto, tinha mais uma coisa: aquela mulher vivia uma vida que não ia conforme os preceitos da palavra de Deus. Ou seja, tinha tudo para simplesmente ser ignorada por Jesus Cristo. Por que seria rejeitado por Jesus Cristo? Porque se Jesus seguisse realmente todos os parâmetros que a sociedade, que as tradições da sociedade judaica impunham, ele iria simplesmente ignorar aquela mulher e até ter nojo dela, querer ter aversão àquela pessoa. Mas ele não teve. Ele chegou para aquela mulher, conversou com ela, falou da vida dela, mostrou que ele é o verdadeiro Messias, mostrou que ele era aquele que iria saciar a sede daquela moça. É nessa passagem, inclusive, que tem aquela questão dos verdadeiros adoradores, que adorarão o Espírito em verdade, de Jesus ser a água da vida. Então, assim, olha só que coisa. Tudo isso não aconteceria se Jesus simplesmente deixasse ser levado pelo senso comum da época de que judeus e samaritanos não se dão bem, judeus e samaritanos não conversam. Olha quantas coisas a gente poderia perder se Jesus Cristo fosse simplesmente se Maria vai com as outras. Então, essa questão da gente ter a capacidade crítica é a gente analisar, através da nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia, as formas como a gente vai ver o mundo. A gente vai ficar vendo o mundo simplesmente porque todo mundo faz uma coisa? Não, nós somos chamados para ser sal, e sal é justamente aquilo que diferencia bem. Sal é justamente aquilo que faz com que tudo fique diferenciado, aquilo que torna algo melhor, que torna algo mais apetitoso, que faz a diferença no prato. Eu já falei que faz diferença, né? Então, se faz a diferença, por que não faz igual? Então, assim, para encurtar a história, Jesus Cristo falou com aquela mulher samaritana.
mesmo que o senso comum da sua época dissesse que ele não deveria falar com mulheres samaritanas. Então, quando a gente olha para situações assim e pensa, bom, o que que isso tem a ver com a minha vida agora? A questão é que nós também temos que embasar o nosso pensamento, nós também temos de entender o porquê de nós fazermos determinadas coisas, o porquê de nós deixarmos de fazer determinadas coisas. Vamos lá, um exemplo aqui, bem que todo mundo conhece. Todo mundo sabe que crente não bebe nem fuma. Mas por quê? Você sabe, meu querido cristão? Porque assim, a gente tem o costume de... já tem esse senso comum. Todo mundo já sabe que crente não bebe nem fuma. Mas por quê? Sua fé está embasada em quê nisso? Nesse aspecto, assim. E se você não for cristão e estiver me assistindo aqui para dar aquela força no canal, vem cá. Você olha para a situação da sociedade atual, você olha simplesmente para as pessoas ou para uma situação que acontece na sua vida, sei lá, e simplesmente passa desapercebido, sem pelo menos parar um pouquinho para refletir sobre o porquê daquilo acontecer, quais são as origens desse fato, o porquê de determinada situação ter aquele mesmo tipo de reação. Então, assim, são coisas que se a gente parar para pensar, nós acabamos achando conclusões muito diferenciadas. E, por exemplo, se a gente for analisar criticamente outras coisas, vai alimentar uma dúvida que pode ser saciada através da leitura da Bíblia, através da leitura de bons livros, através do conhecimento cultural também. Então, assim, quando a gente para de se ligar ao piloto automático e começa a pensar, a processar, a gente acaba embasando a nossa fé melhor. Por exemplo, por um longo período da minha vida, minha longa vida de 15 anos de idade, eu estava extremamente confortável com o fato de que eu não precisava ficar provando da minha fé pra ninguém, eu podia simplesmente ficar ali dizendo eu sou crente, massa. Até que chegaram pessoinhas lindas e maravilhosas que discordavam de mim. E essas pessoinhas lindas e maravilhosas começaram a exercitar em mim coisas que eu provavelmente não exercitaria se eu tivesse simplesmente ligado o piloto automático e dissesse: bom, agora eu sou cristã e vamos embora seguir a vida aqui, como é que faz? É assim, bora. Sem simplesmente me questionar. E esses questionamentos acabaram por fazer com que eu me interessasse mais na busca pela palavra, me interessasse mais por conhecer pessoas, autores, pregadores que até hoje exercem muita influência na minha fé e são extremamente importantes porque me ajudaram a compreender coisas da Bíblia que antes eu não compreendia sozinha. E o fato da gente ter essas dúvidas faz com que a gente busque conhecimento. O conhecimento vem justamente por se questionar. Quando a gente pergunta, nossa, o que será que acontece no fim do livro? A gente vai buscar esse conhecimento através da dúvida, porque a dúvida surgiu e a gente vai lá e busca. Então, o fato da gente começar a olhar para a sociedade, olhar para nós mesmos, olhar para os nossos comportamentos de uma forma crítica, de uma forma a pensar, bom, por que eu estou fazendo isso? Por exemplo, nós temos uma vida cristã. Mas por quê? Por que eu estou vivendo aqui o cristianismo? É porque eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador. Eu entendo que a palavra dele, como Justino. Justino foi um pai da igreja super importante. Inclusive, eu recomendo que você pesquise sobre ele, sobre outros pais da igreja que fizeram super influência aqui na forma como nós encaramos o mundo e foram testemunhos assim maravilhosos. Aí Justino era uma pessoa super estudada, sabe? E ele, diante de tantas filosofias que ele viu, ele olhou a Bíblia, ele analisou a Bíblia. E ao ler a Bíblia, ele percebeu, bom, esta é a realidade. Da mesma forma que Paulo também era uma pessoa super estudada, o melhor naquilo que fazia, melhor aluno em comparação aos outros que tinham a mesma idade que ele. E ele foi simplesmente fenomenal, ele entendeu realmente que a Bíblia é um manual de fé e prática, é algo confiável. Então não foi simplesmente porque todo mundo estava virando cristão que ele resolveu virar também, mas é porque diante daquela realidade, ele percebeu que não tinha como fugir de que aquilo era verdade, entendeu? Não é simplesmente porque a gente, achou bonitinho ser crente, mas é porque nós entendemos e nos entregamos integralmente a Cristo porque entendemos, compreendemos que a palavra dele é real. Nós estudamos isso, nós lemos a palavra dele e percebemos, bom, não tem como não dizer que isso é real.
E também nossos comportamentos, nossa forma, nossa postura, nosso jeito de viver é algo extremamente movido pelo Evangelho. Então, quando a gente está diante de situações que a gente precisa pensar, que a gente precisa se questionar, é bom porque faz com que nós acabemos exercitando justamente a nossa fé, exercitando a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de poder inclusive sanar dúvidas que nós temos e dúvidas que outras pessoas podem ter. A capacidade de olharmos para situações e não simplesmente ligarmos o piloto automático, mas tentarmos questionar, tentarmos ampliar os nossos horizontes, faz com que possamos aprender e ter perspectivas bíblicas que se a gente simplesmente passasse o olho não ia perceber, entendeu? Então assim, ter senso crítico faz com que a gente estude mais, faz com que a gente se dedique mais. Agora, se você não quiser se você não quiser estudar nem se dedicar, você não precisa fazer isso, tá bom, meu querido? Faça o que você quiser, apenas siga o fluxo. E quando alguém te perguntar, nossa, mas por que tu é crente? Nossa, por que tu faz isso? Nossa, por que tu não faz aquilo? Você simplesmente responde, porque todo mundo faz assim. De nada. Você vai ter alguma resposta melhor? Eu não sei. Você vai ter? Não sei. É aquele negócio, cara. Vamos simplesmente pensar mais e aprender. Isso ajuda. Até nós olharmos para a situação e pensar, poxa, mas por que isso acontece? Aí a gente vai lá, pesquisa no Google, dá aquela lida na Bíblia, pesquisa os versículos, massa, leia o contexto dos versículos, que isso é muito importante. Por favor, não esqueça de ler os versículos, e o contexto, tá bom? Por favor, não esquece do contexto. E é isso, basicamente, que eu queria falar pra vocês. Pensem, pensar faz bem. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amiguinhos, porque isso dá uma baita força pra gente. E espero que esse vídeo tenha ficado bom. Tchau!